Bom dia, pessoal. Nossa aula de geografia de hoje, nós iremos continuar falando sobre a América Latina, mais aspectos relacionados à sociedade e à economia, aspectos sociais e econômicos. Conteúdo vocês vão acompanhar nas páginas 141 a 143 do livro de vocês. O primeiro aspecto que a gente vai discutir hoje, pessoal, é em relação à moradia. E como vocês veem aqui na imagem, podem ver na imagem, a situação é crítica, certo? Sendo assim um dos principais problemas dos países latino-americanos. Para vocês terem uma noção, aproximadamente 111 milhões de pessoas vivem em favelas nos países latinos. As moradias vão receber diferentes nomes, né? Grotões, mucambos, ressacas, palafitas, entre outros. Esses são alguns nomes dados a esse tipo de construção sem infraestrutura adequada, certo? Entre as principais causas para esse problema, a gente pode destacar a quantidade de pessoas que as cidades recebem, que é um fator histórico, isso não é algo de agora. Isso tem a ver com o processo de industrialização e urbanização dos centros urbanos, que ofertou mais empregos e aí passou a receber muitas pessoas vindo da zona rural, o chamado êxodo rural. Só que esse êxodo rural foi muito intenso. Havia contingente muito grande de pessoas vindo para as cidades. E aí aconteceu que a cidade não tinha mais condição de comportar tanta gente, não tinha um planejamento, falta o planejamento urbano ainda hoje, né? Poucas cidades são planejadas, e somado a isso tem a atuação do mercado imobiliário, que fica investindo em áreas, aproveitando áreas inadequadas para a construção para, digamos, movimentar a economia, né? Vender, explorar os recursos até nesse momento de usar áreas de encostas, de morros que não são adequadas para a construção e até áreas de próximos a rios ou nascentes que também são impróprias acabam sendo ocupadas. Tanto por pessoas que não têm outro lugar para morar, acabam ocupando essas regiões e fazendo seu barraco, e tanto também pelo próprio setor imobiliário que acaba por comercializar áreas nessas circunstâncias. Um outro problema é a mobilidade urbana, certo? Como assim mobilidade urbana, né? Se você se deslocar nos centros urbanos dos países latinos, uma grande parte dos países possuem extensões relativamente grandes, comparados com outros países, como da Europa, por exemplo. No Brasil, por exemplo, somos o quinto maior país em extensão territorial, então as pessoas muitas vezes têm que se deslocar grandes distâncias para trabalhar, o que também é uma falta de planejamento urbano. Os setores numa cidade, geralmente, eles são divididos em área industrial, área de habitação, e aí, devido à distância entre a área habitacional e a área industrial, onde fornece geralmente mais empregos, as pessoas vão ter que se deslocar para trabalhar. O problema é que o transporte público nesses países são ineficientes, não são de qualidade. E isso faz com que as pessoas gastem horas e horas para ir de um lugar para o outro, certo? E, aliado a esse problema, devido à falta de ineficiência do transporte público, acontece também os congestionamentos, que são frequentes, já que o transporte público não funciona de maneira adequada, muitas pessoas preferem de carro, quanto mais veículos circulando, maior a chance de congestionar o trânsito. Então, a mobilidade urbana é um problema. Mas será que o problema é só por conta da questão do transporte? Sim, pessoal. Se você comparar com algumas situações de países desenvolvidos, o transporte eficiente, o transporte público eficiente, faz com que a pessoa prefira andar num transporte público do que no seu automóvel, no seu próprio transporte, dada a eficiência de alguns países, como por exemplo a Alemanha. É espetacular a eficiência do transporte público da Alemanha. Só para ficar uma comparação.
Em relação ao acesso à água, temos aqui alguns pontos interessantes. A região com maior quantidade de água doce do planeta fica aqui na região da América Latina, isso segundo o Banco Mundial, certo? Só no Brasil, nós temos aqui uma grande porcentagem da água doce disponível no mundo. Nós somos o país que mais tem água doce no planeta, certo? E, por outro lado, em 2011, 36 milhões de pessoas brasileiras não tinham acesso à água tratada e menos da metade tinha acesso à coleta adequada de lixo, ou seja, o saneamento básico, né? Que tem a ver com acesso à água potável. O que tem a ver o acesso à água potável com a coleta adequada de lixo? O lixo ele acaba sendo um agente que contamina a água. Então, faz parte de um mesmo processo que é o saneamento básico, né? Aliado ao saneamento básico vem a coleta de lixo e a água tratada. E, mesmo com essa grande quantidade de água, algumas regiões sofrem com crises hídricas. No Brasil também já teve crises hídricas, e não estou falando no sertão, no Nordeste, estou falando de grandes cidades. Acontecem crises hídricas também, e entre as razões dessas crises hídricas nesses países, podem ser citadas a ineficiência da administração do recurso, não é administrado a água como deveria, e o próprio desperdício, não por esses agentes, mas até pelas próprias pessoas. Existe desperdício na indústria, existe o uso intensivo na área da agricultura e, aliado a isso, tem ainda os baixos índices pluviométricos, certo? Acontece de anos chover menos. Então, associando todos esses fatores, acaba que passando por alguns períodos de crise hídrica. E isso afeta todos de uma maneira geral, porque a água no Brasil ela é utilizada também para a geração de energia, o que acaba encarecendo a conta de luz também. Em relação à economia, alguns países latinos tiveram destaque no crescimento industrial nos últimos anos. Aí vem o destaque para o Brasil, México e Argentina, certo? Que apresentaram melhoras socioeconômicas. Mas a gente viu em aulas anteriores que mesmo com o crescimento econômico, as melhoras não foram significativas. Sim, não foram significativas a ponto de ser proporcional ao crescimento industrial, mas houve sim melhoras socioeconômicas, certo? Mesmo sendo um grupo de 3 países, Brasil, México e Argentina, dos 3, o Brasil é o único país latino a fazer parte do bloco do BRICS, né? Que é onde estão concentradas as maiores economias emergentes do mundo, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo? Porém, mesmo esse grupo de países emergentes, ele tem perdido a sua força econômica, né? Por outro lado, surge aí um novo bloco, por assim dizer, que é o MINT, que é o México, Indonésia, Nigéria e Turquia, sendo que o México é da América Latina, que ele está entre esse grupo agora, que possuem superpopulações e também a promessa de gigantescos mercados de trabalho. No caso do México, em especial, já é uma realidade que é aproveitada pelas maquiladoras dos Estados Unidos. Eles utilizam a força de trabalho dos mexicanos para a produção de bens, gastando pouco para pagar esses mexicanos. Em relação aos empregos, é importante vocês perceberem que os empregos eles vão estar associados à questão da instabilidade política, certo? Quando o país está bem politicamente, quando a política está se desenvolvendo de uma maneira adequada, os países acabam investindo mais nessa situação e aí a oferta de emprego aumenta. Porém, existe um outro problema,
que é a concorrência entre os lugares que disputam investimentos locais, certo? Que acaba fazendo com que em umas áreas tenha mais emprego e outras menos, de acordo com a capacidade que cada lugar tem de atrair esses investimentos. Um outro fator importante é a questão da economia pouco diversificada, certo? Os países latinos, eles têm uma economia, na maioria das vezes, baseada em produtos primários, os commodities, como tem no livro de vocês, certo? Então, isso também é um fator que acaba atrapalhando os empregos. Como? Essa oferta de produtos, essa exportação de produtos, depende muito do preço deles internacionalmente. Então, ora ele vai estar mais caro, ora vai estar mais barato, e isso acaba afetando os países de forma negativa quando esses preços caem internacionalmente, certo? Trazendo crises econômicas. E com crise econômica, aumenta as taxas de desemprego, que foi o que aconteceu nas últimas décadas, certo? Com destaque aí para o Brasil, que sofreu com uma grande taxa de desemprego em 2018. Apesar dos avanços que têm ocorrido, ainda falta, por incrível que pareça, qualificação profissional e investimentos em pesquisa em educação nesses países, que é um outro agravante. Sem qualificação profissional, a oferta de emprego vai diminuir para essas pessoas, e vai sobrar poucos cargos que essas pessoas possam ocupar. Então, pessoal, a nossa aula vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.